Bom, galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre operações básicas novamente. Só que dessa vez nós vamos dar um passo além do passo que nós demos das últimas vezes, ok? Nós já sabemos somar, nós já sabemos subtrair, multiplicar e dividir. Agora, o que a gente vai fazer é essas 4 operações, ou 5 se você considerar a operação de potenciação. Radiciação a gente vai ver um pouquinho mais para frente em mais detalhes, mas a gente vai fazer essas 5 operações com números decimais e com frações, ok? Então vamos chamar isso aqui de operações 2. Tem nome de continuação de filme ruim, mas é bem simples, ok? Então a gente vai ter primeiro a operação mais básica de todas, a soma. Com números decimais, a gente vai simplesmente alinhar a vírgula. Ok? Somar os números em coluna. Opa, não coluna, coluna. E cair a vírgula. Ok? Então, vamos dar um exemplo que fica mais fácil da gente lembrar. Então, 398,12 mais 453,15. Ok? Nós alinhamos aqui as vírgulas, tá vendo? Uma está em cima da outra. Agora a gente simplesmente soma os números em coluna. 2 mais 5 dá 7, 1 mais 1 dá 2, cai a vírgula, 8 mais 3 dá 11, vem o 1 aqui em cima, 1 mais 9, 10 mais 5, 15, desce o 5, vem 1 aqui em cima, 3 mais 4, 7, mais 1, 8. 398,12 mais 453,15, 851,27. O truque realmente aqui é só a gente alinhar as vírgulas, não tem mais nada. As casas dos números podem até não bater. Então, 10.639,452 mais, sei lá, 1.241,15. Ok? Nem vamos botar o zero aqui, um número aqui. Muitas vezes a gente vai precisar. Se aqui não tem nada, a gente pode pressupor um zero, e aí sim a gente soma. 2 mais 0, 2. 5 mais 5, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Mais 1, 6. Desce a vírgula. 9 mais 1, 10. Vai 1. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. 6 mais 2, 8. 1 mais 1, aliás, 1 mais 0, 1. 1, aqui tem um 0, mais 0, 1. A gente pode botar eventualmente um ponto de milhar aqui, tá? Então, 10.639,452 mais 1.241,15, ou 150, é igual a 11.880,602. Ok? O segredo realmente alinhar as vírgulas. E as regras originais continuam as mesmas. A soma aqui deu 10, não importa que tenha uma vírgula aqui. Se deu 10, ou mais, né, você bota a unidade correspondente e sobe aqui o 1. Então, 1,99 mais 1,99
vai dar 9 com 9, 18. Sobe 1, 9 com 9, 18 com 19. Fica com 9, sobe 1 aqui. Pode descer a vírgula, 1 mais 1 mais 1, 3. 1,99 mais 1,99, 3,98. Ok? A vírgula não atrapalha em nada da soma. Então, soma com decimais é a mesma coisa que a gente já fazia originalmente, a vírgula cai. Sem grandes segredos. Agora a gente vai falar de soma com frações. Ok? Bom, o que é uma fração? A fração nada mais é do que uma divisão. Então nós temos o numerador e o denominador, como a gente já viu. Eu vou botar numerador e o denominador. Isso aqui não é oficial, tá? Isso aqui não é matematicamente bonito, mas é rápido de escrever, então eu vou colocar assim. Nós temos alguns casos. Se os denominadores forem iguais e se os denominadores forem diferentes. Vamos chamar isso aqui de caso 1, isso aqui de caso 2. Ok? Então, aqui, caso 1. Denominadores iguais. Então, vamos dizer que a gente tem A dividido por B mais C dividido por B. Letras iguais representam números iguais. B pode ser qualquer número, contanto que seja diferente de zero. C e A podem ser absolutamente quaisquer números, ok? Isso aqui é bastante simples. A gente vai deixar o B aqui embaixo e vai somar A mais C. Acabou, não tem segredo nenhum. Então, exemplos práticos. 2 terços mais 1 terço. Isso aqui é igual a 2 mais 1 sobre 3, que é igual a 3 terços ou 1. Também pode botar como 1. O 3 vai se cancelar, a gente vai ver isso com um pouquinho mais de detalhe quando a gente chegar na divisão, tá? Ou na multiplicação, eventualmente. Mas, por enquanto, basta isso aqui. O numerador pode ser maior do que o denominador, ok? Então, se a gente botar 7 quartos mais 5 quartos, isso aqui é igual a 4 aqui embaixo, 7 mais 5, 7 mais 5 dá 12 quartos, que é igual a 3, ok? Aqui não tem muito segredo. O problema começa aqui no caso 2. Os denominadores diferentes. Então, a gente vai ter A dividido por B mais C dividido por D. A gente precisa falar que A é B obrigatoriamente diferente de D, e B e D são diferentes de 0, ok? Nesse caso, como é que a gente faz essa soma? A gente vai ter que pegar o A. Bom, a ideia aqui, na verdade, é a seguinte. A gente só consegue somar, de fato, duas frações quando os denominadores são iguais. Então, quando a gente quer achar esse tipo de soma,
O que na verdade a gente tem que fazer é forçar que os denominadores sejam iguais. Se B e D são diferentes, o que eu posso fazer para alterar essas frações de alguma forma que eu não altere o valor real delas, mas eu consiga mudar o jeito que elas parecem. Em outras palavras, digamos que eu tenha a fração 3 meios, ok? Esse valor é a mesma coisa que 6 quartos ou 9 sextos, ok? Essas frações dão o mesmo resultado, vocês podem testar na calculadora de vocês. Só que como elas estão escritas de formas diferentes, nós podemos escolher uma forma mais adequada para que a gente volte a cair nesse caso aqui. Então, o que a gente faz? Nós vamos multiplicar A sobre B por 1 e C sobre D também por 1. A gente já viu que multiplicar por 1 não altera o valor do meu número, certo? Qualquer número multiplicado por 1 dá esse número original. 7 vezes 1, 7. 3,14 vezes 1, 3,14 e assim por diante. O segredo está em como nós vamos escrever esse 1. Se esse 1 pode ser escrito como uma fração, a gente pode escolher A sobre B vezes D sobre D, ok? Lembrando que D sobre D é 1. É 7 sobre 7. Eu vou dividir 7 melancias em 7 amigos. Cada um recebe uma. Eu vou dividir 3 lápis com 3 amigos diferentes. Cada amigo recebe um lápis, ok? Nós vamos multiplicar A e D e B e D. E aqui a gente vai somar com C e D, e eu também vou multiplicar por 1. Mas esse 1 aqui, eu vou escolher como sendo B vezes B. Então, ó, esse 1 aqui acabou se tornando D dividido por D. Esse 1 aqui acabou se tornando B dividido por B. Eles têm o mesmo valor, mas a gente transforma eles de uma forma diferente, ok? Aqui a gente precisa fazer multiplicação de frações. Não é muito difícil, na verdade, e o problema da multiplicação, na verdade, é mais com números decimais do que propriamente com frações. Então, a gente já pode dizer o que isso aqui vai dar. Quando a gente multiplica frações, na verdade, a gente multiplica tudo que está na mesma linha. Então, nós vamos multiplicar A e D e B e D. Então, o nosso primeiro número fica AD dividido por BD, mais o nosso segundo número, que vai ser aqui CB, que a gente vai multiplicar com DB. Então, mais C, opa, errei o coisa aqui, CB, errei a cor ainda por cima, vamos lá, CB dividido por DB. Já estamos na mesma base? Bom, se a gente se lembrar que a multiplicação é comutativa, ou seja, a ordem que eu escrevo os meus números não importa, a gente vai notar que BD e DB são exatamente a mesma coisa. E quando a gente tem a mesma coisa embaixo,
nós caímos na regra dos denominadores iguais. Denominadores iguais, a gente soma o que está em cima. Então, isso aqui vai ser AD mais CB, tudo isso dividido por B vezes UD, ok? Essencialmente, no fundo, o que a gente fez? Multiplicou esses dois, a gente pode jogar o B para cima, um D para cima, multiplicando em cruz aqui assim, e a gente chega na mesma coisa. Essa é a fórmula mais geral, ok? E ela sempre funciona. Naturalmente, vão ter alguns pequenos truques que nós vamos falar quando a gente falar de fatoração, mínimo divisor comum, mínimo múltiplo comum, que vão ajudar a gente a fazer algumas contas mais rápidas. Então, por exemplo, se a gente botar 1/4 mais 5/8. Se a gente fizer essa conta, a gente vai poder usar essa fórmula aqui, e a gente vai chegar que isso aqui é A é 1, D é 8. Então aqui é 8 mais 4 vezes 5, né? C vezes B dá 20. E aqui é 4 mais 8 dá 32. Então isso aqui é 28 dividido por 32. Isso aqui é a mesma coisa que 14 sobre 16. Isso aqui é a mesma coisa que 7/8. Ok? Aqui eu só dividi por 2, em cima e embaixo. Dividi por 2 em cima e embaixo. Cheguei num resultado já suficiente. O que eu também posso fazer é simplesmente reconhecer que com o 4 eu consigo chegar no nosso 8. Então, ao invés de eu multiplicar o 8 por 4, eu deixo o 8 quieto. Então, 5/8. E eu só preciso mudar essa fração aqui, de 1/4. Eu multiplico ela por 1 de novo, e 1 eu escrevo 2 dividido por 2. Ok? Então, vou escrever aqui em vermelho. Dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 mais 5 dá 7. 7/8. A gente chega no mesmo resultado. Essa aqui a gente teve um pouquinho menos de trabalho. Mas essas técnicas, esses macetes, a gente vai pegando com o passar do tempo, então vocês não precisam se preocupar muito com isso. Ok? Legal. Então, multiplicação não. Soma, a gente já falou de tudo que a gente precisava falar sobre soma de decimais e soma de fração. Essa é a pergunta. Legal, Klaus. E como funciona a subtração? A subtração funciona igualzinho à soma. Todas as regras que valem para a soma de decimais e frações valem para a subtração de decimais e frações. Então, a gente pode escrever aqui soma barra subtração. Ok? E aí nós podemos, em vez de mais, botar um menos. Eu não vou fazer todas as contas que eu fiz, tá? Mas a gente poderia botar um menos aqui sem grandes problemas. A gente não ia perder nada, ok? Sem nenhum prejuízo. Naturalmente os resultados vão ser diferentes. Aqui 7/4 mais 5/4 dá 7 menos 5 sobre 4, que em vez de 12 dá 2. 2 sobre 4 dá meio. Mas isso tudo é só uma questão de fazer de fato a conta, ok? O que importa pra gente no momento é que as regras de contas são exatamente iguais. Ok? Legal. Com isso, nós falamos de multiplicação. Multiplicação de frações, que é mais fácil.
a gente já viu aqui na soma rapidamente, mas fazendo de forma bem simples, AB vezes CD é igual a AC dividido por BD. Acabou, não tem mais nada, não tem mais nenhum tipo de truque, ok? É só isso que a gente precisa saber. B e D, naturalmente, vão ser sempre diferentes de zero, então aqui embaixo nunca vai dar zero, certo? A e C podem ser qualquer número, inclusive zero. Se C for zero, por exemplo, isso tudo aqui dá zero, qualquer coisa multiplicada por zero dá zero, a matemática continua íntegra, ok? Nada mudou. Agora a gente vai falar de multiplicação de decimais. Esse aqui é um pouquinho problemático. E acho que o melhor jeito da gente explicar multiplicação de decimais vai ser justificando isso tudo com multiplicação de frações, ok? Vamos lá. Isso aqui vai ser um número... Eu vou dar um exemplo concreto que fica mais fácil da gente visualizar. 2,1... Melhor. Uma que eu já sei a conta de cabeça que fica mais fácil. 1,1 vezes 1,1. A ideia aqui é simples. Primeiro, a gente faz a multiplicação exatamente como a gente sempre fez. Esquece a vírgula por enquanto. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Ok? Passamos para a casa das unidades. A gente começou na casa dos décimos, ok? 1 vezes 1. A gente tem que botar um zero aqui. A gente saiu dos décimos para as unidades. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 1, 2, 1. Que é um resultado que a gente já viu com 11 vezes 11, ok? Só que aqui a gente tem as vírgulas. O que acontece? Quando a gente tem as vírgulas, nós contamos as casas decimais, as casas depois da vírgula, e nós somamos elas. Então aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula, são duas casas depois da vírgula. Então, eu vou contar duas casas, da direita para a esquerda. Depois das duas casas eu boto a vírgula. 1,1 vezes 1,1, 1,21. Ok? Isso vale para qualquer tipo de número, quantas vírgulas forem. Então, 4,75 vezes 6,172, ok? A gente bota aqui e sai fazendo a multiplicação. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, vai 1, 15. Vai 1 aqui. 2 vezes 4, 8, 9. Vem um 0. 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 7, 49. Com 3, 52. Vai 5. 7 vezes 4, 28. Com 5, 33. Vem 2 zeros. Aqui a gente está multiplicando por 1, então já posso botar 475, sem pensar muito. Então aqui a gente não botou nenhum zero. 1 zero, 2 zeros aqui, 3 zeros. 6 vezes 5, 30. Vai 3 aqui também. 6 vezes 7, 42. Com 3, 45. Vai 4 aqui. 6 vezes 4 dá 24. Com 4 dá 28. Agora a gente soma isso tudo. Então nessa coluna é 0. Nessa coluna dá 5 mais 5, 10. Então eu ganho um 0 aqui. Vem 1. 1 mais 9, 10. Mais 2, 12. Mais 5, 17. Vem 1. 3 mais 7, 10, mais 1, 11. Vai 1. 5 com 4, 9. Com 3, 12. Com 1, 13.
vai 1, 1 mais 8, 9 e 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 29,317. Naturalmente, como aqui deu tudo zero, a gente pode escrever isso como 29,317. Ok? A gente não precisa necessariamente botar esses zeros para cá. Mas se fosse diferente, a gente precisaria. Se fosse 29,31701, o 1 faz a diferença, o 0 já não faz tanto. Essa exatidão com muitos zeros não é completamente necessária. Por que a gente faz isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente trabalha com números decimais, ou com bases decimais? Isso significa que entre uma casa e outra, a gente tem um fator de 10. Ok? Então, vamos botar o seguinte. Digamos que eu tenha 3 unidades. Ok? Se eu dividir essas 3 unidades em décimos, eu vou ter que multiplicar aqui por 10. Eu vou ter 30 décimos. Mas o contrário da multiplicação é divisão. Então, quando eu converto de unidades, ou de décimos para unidades, eu tenho que dividir por 10. Ok. Então, a ideia aqui é a seguinte. Quando eu escrevo, por exemplo, 0,5, no fundo, o que eu estou falando, eu tenho 5 décimos de unidade. É a mesma coisa que eu dizer, se eu pegar 1, dividir em 10 e tirar 5, é isso que eu vou ter. São 5 partes de um todo de 10. Se eu escrever 0,17, eu estou falando que eu tenho 17 partes de 100. Ok? São 17 unidades divididas por 100. Quando a gente multiplica, então, 5 décimos vezes 17 centésimos. A gente vem e a gente multiplica 5 e 17, normalmente, que nem a gente sempre fez. Então, 35 vai 3, 85, 17 vezes 5. E a gente multiplica embaixo, então 10 vezes 100 dá 1000. Ok? Só que, quando a gente divide 85 por 1000, vamos fazer essa conta no braço. Por 1000. 1000 não cabe em 85, então eu não tenho nenhuma unidade, eu ganho um 0, 850. E não dá ainda. Eu ganho mais um 0, ganho outro 0 aqui. 1000 cabe em 8.500, ou seja, 8 vezes. Menos 8.000. Me sobram 500. Já olhei meus centésimos, vou ganhar um 0 para vir para os meus milésimos. 1000 cabe em 5.000, 5 vezes. Me sobra nada e eu tenho 0,085. Se vocês fizerem 0,17 vezes 0,5, vocês vão ver que
5 vezes 7, 35. Vai 3, 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Uma casa, duas casas, 3 casas depois da vírgula. Então, 1, 2, 3. Opa, mas o que tem aqui? Zeros. Zeros à esquerda. Aqui não vem a vírgula. 0, 0, 0. Então, essas 3 casas que a gente conta, na verdade, são os números de zeros que nós temos aqui. Ou são quantas vezes nós tivemos que dividir por 10 para fazer essa multiplicação. Fica fácil. O que a gente fez aqui nada mais foi do que fazer essa parte aqui, certo? 17 vezes 5, deu 85. E depois corrigir o lugar da nossa vírgula com esse fator aqui. A gente dividiu por 10 uma, 2, 3 vezes. Esse é o segredo da multiplicação com decimais. Ela é um pouco mais chatinha, tá? Ela é um pouco mais complicadinha, mas todo o segredo está em contar casas decimais, ok? Vamos lá. Divisão. Divisão de decimais. É uma tarefa bastante chatinha da gente fazer, mas ela é relativamente simples no que se refere ao modo, ok? Vocês lembram que as regras da soma e da subtração se mantiveram iguais? Na divisão de decimais, elas também se mantêm iguais, só que a gente tem que ajustar muito bem os números. Então, digamos que nós queremos dividir 0,4 por 0,2. Quando você olha, você fala, opa, mas espera aí, isso aqui parece 4 dividido por 2. Será que é? Na verdade é. O que acontece aqui? Quando a gente tem divisão de decimal, a gente pode reescrever esses números puxando a vírgula para a direita quantas vezes forem necessárias. Então isso é igual a 4 dividido por 2, ou seja, eu puxei a vírgula aqui para a direita, tá? A vírgula está aqui agora. 4 dividido por 2 a gente sabe fazer. Dá 2 menos 4, 0. Acabou a nossa conta. Ok? Por que eu digo quantas vezes forem necessárias? Dividir com decimais é muito difícil. É feio, é complicado e tem alguns números decimais que são infinitos, como π, por exemplo. Π não tem nenhum padrão que a gente consiga escrever π de uma forma racional, como uma fração, tá? O mais próximo que a gente chega disso é 22 dividido por 7, que é um número bem próximo de π, mas não é exatamente π. E então, para alguns números isso não funciona, tá? Mas para vários números isso pode funcionar. Por exemplo, 1,25 dividido por 0,5. Bom, aqui a gente tem duas casas decimais. Aqui a gente tem nenhuma casa decimal. Aliás, a gente tem uma casa decimal. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez. Então vamos puxar a vírgula 1 para a direita. Então a gente tem 12,5 dividido por 5. Mas esse aqui tá chato. Esse aqui ainda tá decimal. O que a gente vai fazer? Vamos puxar mais uma vez para a direita. Isso aqui é 125 dividido por 5, 0,5.
vírgula. A vírgula veio depois do zero. Aqui é 5,0, puxamos uma para a direita, ganhamos o zero aqui no 50. Isso é 125 por 50. Agora a gente consegue resolver. 125 consegue entrar em 50 duas vezes, então a gente subtrai 100, sobra 25, a gente bota a vírgula, 250, 250 cabe 5 vezes em 50. Isso aqui é menos 250, vai dar 0, ok? Claro, se você for muito, mas assim, muito bom em divisão, você pode fazer isso aqui direto. Você pode olhar e falar, bom, meio cabe em 1 duas vezes, menos 1,00, sobra 0,25. Quantas vezes cabe 0,5 em 0,25? Meio. Então, 0,5, 0,25, 0. Chega na mesma coisa. Aviso, você tem que ser bom. Se tu não for bom, faz do jeito seguro. É melhor você fazer de um jeito menos atrevido, menos arrojado, mas acertar, do que você se meter a besta e errar uma conta, ok? Então, dá para fazer, façam desse jeito, é melhor, ok? De resto, a divisão por decimais funciona igualzinho à divisão normal. Você só vai ter que puxar a vírgula para a direita um par de vezes, certo? 3 vezes, 4 vezes, depende de quantas casas decimais máximas você tem. Quando você não tiver mais casa decimal nenhuma, você pode fazer a sua divisão. E se você já tiver o número inteiro, você começa a ganhar zeros atrás dele. Ok? Legal. Divisão de frações. Isso aqui é uma coisa bastante divertida. Porque a divisão de frações tem só um segredo que é tudo, tá? Esse segredo é tudo, que é o seguinte: se você tiver A dividido por B, e isso dividido por C dividido por D, naturalmente sendo B e D diferentes de 0, você pode reescrever essa fração inteira, ou seja, uma fração dividida por outra, como A dividido por B, mantém o primeiro e multiplica por D dividido por C. Você multiplica pelo inverso do segundo. Isso aqui é igual a D dividido por BC. Isso é, aspas, bizu, de certa forma. Como é que a gente pode entender isso de uma forma bacana? Vamos dizer que você fez amizade com Léo Stronda. Léo Stronda, sujeito grande, certo? Sujeito bastante forte, um pouco intimidador, não é? O topetinho dele aqui, as pernas dele, e eu não vou fazer a panturrilha que eu tô com preguiça. Léo Stronda, nosso amigo. Léo Stronda é um sujeito grande, forte, que precisa comer muito, tem um metabolismo basal muito alto. Então a gente pode dizer que para ele manter o shape fitness dele, ele precisa de 6.000
calorias diárias. Ok? 6.000 para se manter sarado. Você, uma pessoa normal, de porte físico mediano, e se tiver algum bombado entre os alunos, peço desculpa, não me refiro naturalmente a você, mas uma pessoa de estatura média consome, esse é você, ok? Com um sorrisinho, porque aluno do CLN é um aluno feliz. Consome 2.000 calorias por dia para manter o seu shape, ok? Se você comer muito mais que isso, você acaba engordando e você pode não querer isso. Então, para manter, você precisa 2.000 calorias. Tá. Você sabe que ele consome 3 vezes mais calorias que você. Se divide 6.000 por 2.000, o que ele come pelo que você come, ele come 3 vezes mais do que você. Isso é a mesma coisa que dizer que você come 1/3 do que ele come. 2.000 dividido por 6.000, 1/3. Você, em comparação a ele, come 1/3. Você ficou muito amigo do Léo Stronda e ele resolveu ir viajar. Léo Stronda está indo, não sei, para Tailândia, visitar as praias tailandesas e tomar uma água de coco. Que ele podia ir para o Rio de Janeiro, mas ele é o Léo Stronda, então ele quer ir para Tailândia. Ele fala: irmão, chega mais no meu apartamento, tem comida, porra, come aí, entendeu? Tô indo lá na Tailândia, pô, sacanagem, vai ser legal e tal, fica à vontade. Comida de graça, uma semana numa mansão, na faixa, ninguém é tonto, você vai. Você sabe que o Léo Stronda guardou comida para um dia. Então, ele tem 6.000 quilocalorias no refrigerador dele. Ok? Ok. Digamos... Não, deixa eu mudar esse exemplo, que não tá bonito. Isso aqui não tá bonito. Se você consumir 6.000 calorias consumindo 2.000 por dia, você vai chegar nos 3 dias também, ok? Mas, então, digamos que ele fala, olha, eu tenho comida para 3 dias. Então, tem comida para 3 dias. Quanto de comida ele tem? O que você vai fazer? Você vai falar, olha, ele consome 6.000 calorias, e eu sei que 6.000 calorias é 1/3 do que ele tem guardado, porque ele consome 6.000 calorias por dia, e isso ele tem para 3 dias, então é 1 para 3 dias. Um dos 3 dias são as 6.000 calorias. Se você somar 6.000 com 6.000 com 6.000, você vai chegar em 18.000. Quando você faz essa conta aqui, você está falando, olha, 6.000 quilocalorias por dia dele equivalem a 1/3 do que ele tem. Ou 6.000 calorias dividido por 1/3 do tempo que ele tem vai dar quanto? 18.000. Que é a mesma coisa. A gente vai fazer 6.000 vezes 3 sobre 1, que é o inverso do que está aqui embaixo, que você pode botar um 1 se você quiser, não tem problema. Fica 18.000. K é mil, tá? K é quilo.
é por isso que a gente consegue fazer isso. A lógica de quando a gente divide por uma fração, ela é um pouco outra, tá? A lógica de quando você divide por uma fração é você entender o que está relacionando com o que. Porque você fala, olha, o meu todo, isso aqui, esse meu valor, ele corresponde a só uma fração do que eu tenho. Então, quanto é o meu total? Ok? É a mesma coisa que dizer assim, olha, eu tenho 4 amigos comigo aqui do meu lado. E isso corresponde a metade dos meus amigos. Quantos amigos eu tenho? Eu vou ter 8. Porque 4 corresponde só a metade do que eu tenho. Entenderam a lógica? É um pouco tortuosa, mas eu acho que dá pra gente fechar bem esse nó. Quando a gente divide por uma fração, a gente está falando quantas partes do meu inteiro isso aqui na verdade representa, tá? É uma lógica um pouquinho diferente. Em vez de eu dividir de fato por alguma coisa, dividir como eu divido uma fruta ou alguma coisa assim, eu, na verdade, quando eu faço isso aqui, eu estou olhando um conjunto maior. Eu falo, isso aqui já é uma parte. Agora eu quero saber o todo. E a ideia é justamente que, olha, isso aqui corresponde a uma parte. Essa parte é tanto de quanto eu dividi em tanto. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, 4 corresponde a 3/5. Ok, 4 corresponde a 3/5. Legal. Significa que eu dividi o meu a minha conta, o meu total em 5. Dessas 5 eu peguei 3 partes e isso corresponde a 4 unidades. Então, como eu dividi isso em 5, eu vou multiplicar, eu vou ficar com 20. E cada uma dessas 20 partes eu vou ter que dividir por 3. Porque aí quando eu pegar 3 partes dela eu vou conseguir 4 novamente. Ok? É um truque bastante simples, mas que ajuda muito a gente na hora de fazer nossas contas. Tá bom, galera? Então, eu vou deixar a potenciação para uma outra hora, até porque a gente já falou de potenciação com frações, ela significa uma radiciação, e quando você faz uma potenciação com números decimais, você sempre pode converter um número decimal em uma fração, certo? Usando, enfim, potências de 10. Multiplica por 10, 100, 1000 e assim por diante, e aí você consegue transformar isso tudo numa raiz com uma determinada potência. Então não tem muito segredo, a gente pode fazer isso com mais calma junto com radiciação. Mas eu queria falar dessa segunda parte de operações para vocês, porque eu particularmente acho elas muito importantes e agora a gente tem o arcabouço teórico para conseguir discuti-las mais a fundo. Tá certo, galera? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau.